criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Senhor, fala conosco, Pai. Traga, Senhor, a nós o entendimento da Tua revelação. Traga para nós, Senhor, o confronto com aquilo que são os Teus conceitos, a fim de que nós venhamos nos render aos Seus conceitos e vivermos segundo os Seus propósitos. Por isso eu peço que eu seja um instrumento Seu, favorável à Sua igreja, para que aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite aconteça, que se cumpra o que disse o profeta Isaías, que a Tua palavra ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Me ajuda a ser esse canal, em nome de Jesus. Amém. Amados, quem crer na palavra, é óbvio que isso tem que partir da fé, porque se eu estiver falando para quem não crê, nada fará efeito. Então, se a gente que aqui está não crer, eu espero que você passe a crer a partir de agora, em nome de Jesus. Mas tendo o princípio que nós cremos que a criação, ela aconteceu como aqui está. Se a gente for entrar na ciência, e eu falei isso aqui já numa pregação, no ano passado, acharam, só não lembro agora o país, vou dever essa para vocês, da outra vez eu falei, acharam restos de dinossauro que tiveram que ser pegos por helicóptero, mas o helicóptero não conseguiu trazer todo, então teve que ser dividido em partes. E entre essa descoberta, esse dinossauro, ele ainda tinha colágeno. Por que eu estou contando isso? Porque o colágeno, ele com o tempo, ele se desfaz, ele se desfarela. E, inclusive eu tenho que operar aí o quadril, porque eu perdi o colágeno do meu quadril. Já está osso no osso. E o colágeno é essa proteção que a gente tem na pele, mas também a gente tem nas articulações, que ela tem uma elasticidade para nos proteger. E esse dinossauro que encontraram depois você pode jogar na internet para ver o que eu estou te dizendo agora, com colágeno e ainda com colágeno que tem uma certa elasticidade. Ah, pastor, mas o que isso aí tem a ver com o que o senhor leu? Isso é para te dizer que essa descoberta, ela joga por terra essa história de milhões de anos que dizem que a Terra tem. Porque se o dinossauro tivesse acabado há milhões de anos, não teríamos como encontrar restos de dinossauros com colágeno. Não tem como isso acontecer. Hoje a gente tem aí o James Webb, que é o novo telescópio, que está descobrindo que a Terra ela é nova, que toda a criação, ela não tem os anos que antes os cientistas disseram. Então, tudo aquilo que tentaram inculcar durante muito tempo nas universidades, indo contra o que nós cremos que Deus criou já tudo pronto. E outra coisa que o James Webb, o telescópio, tem comprovado, que tudo já foi criado pronto, como diz a palavra de Deus. Então hoje eles estão tentando arrumar outro jeito para não dizerem que eles estavam errados, de que a Bíblia está certa, mas usando os mesmos argumentos dele contra fato, não há argumento. E o James Webb é criação deles mesmo. Por que eu estou falando isso? Para te dizer que eu continuo crendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo aconteceu como ela diz. E ela está dizendo que no princípio criou Deus o homem e a mulher. A sua imagem Ele os criou. E Ele disse para esse homem, essa mulher, que a gente chama de Adão e Eva: agora vocês vão multiplicar e vão povoar essa terra, vão encher essa terra de outros feitos à minha imagem e à minha semelhança. Vocês vão fazer com que aquilo que um dia eu projetei, de amor, de caráter, de adoração a mim, Deus dizendo, que isso se multiplique em várias vidas, em milhares de vidas, povoando a terra.
Esse foi o sonho e o coração de Deus. Entrando para a sociologia, a gente vai aprender que as sociedades, durante o tempo, as sociedades elas vão mudando. A gente vai pegar a pré-história, que ela é dividida em 3 partes, começando com o tempo paleolítico, neolítico, depois a idade do metal. Depois a gente sai da pré-história e entra na história. E entre tantas coisas da história, a gente tem a Idade Média, a gente vai entrar na modernidade, a gente vai entrar naquilo que a gente vive hoje. Não estou falando todas, porque tem a contemporaneidade, mas a gente vai entrar hoje na pós-modernidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou dizendo isso para dizer que a sociedade, de tempo em tempo, ela muda. Nunca a sociedade ela é absoluta. De tempo em tempo, as características sociais elas vão mudando. E quando a gente pega isso e leva para culturas, a gente vai ver que, mesmo hoje estando na pós-modernidade, a gente vai encontrar lugares que ainda estão vivendo quase na Idade Média. A gente vai encontrar lugares que ainda não tem luz, que não tem energia. A gente vai encontrar lugares que não tem saneamento. A gente vai encontrar tribos hoje que ainda falam línguas de idiomas, dialetos de cerca de 1000 anos atrás. Isto é, ainda que também mude a sociedade de tempo em tempo, tem lugar que ela nem muda. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque toda sociedade ela é composta de famílias. Escutem, por favor, o que eu estou querendo dizer. Só existe sociedade porque existe família. Só existe a cidade de São Mateus, a sociedade da cidade de São Mateus, porque existem famílias que moram nesse lugar e formaram esta sociedade. E aí, enquanto sociedade de São Mateus, dos mateenses, que inclusive aqui abrindo parênteses, achar mateense aqui natural é difícil, né? A gente acha baiano, a gente acha mineiro, e quando vai achar alguém, é por mateense, mas que nasceu do mineiro, que nasceu do baiano, mas quando a gente procura, a gente vai achar aí. Mas falando da sociedade mateense, ela tem a sua característica, ela tem a sua peculiaridade. Um exemplo, a gente lá do Rio, a gente ainda estranha quando vocês vão falar com a gente, quer seja no telefone, ei pastor, né? A Rita às vezes me manda a mensagem, ei pastor, eu falo, ei de quê, gente? Que ei é esse daí? Mas isso é uma característica daqui. Quando a gente sai daqui, a gente não vai encontrar isso, mas a gente vai para Minas, vai encontrar o Aisson, né? E cada lugar vai ser a sua característica. Mas tudo isso de tempo em tempo também muda. Mas há um projeto de Deus que nunca foi desejo dele que mudasse. Quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, ó, vocês vão criar famílias. E essas famílias vão criar uma sociedade. Essa sociedade vai se transformar em nação ou nações. Mas vocês vão refletir aquilo que eu projetei. Vocês vão ser a minha imagem e a minha semelhança. Vocês vão viver em amor. Vocês vão viver em graça. Vocês vão viver em misericórdia. Vocês vão viver em perdão. Vocês vão viver em compaixão. Vocês vão viver querendo um ajudar o outro, um completar o outro. Vocês vão viver querendo o que a palavra que a gente diz hoje, sempre ser empático, se colocar no lugar do outro, para você sentir a alegria e a dor dele e compartilhar daquilo que ele precisa na necessidade e festejar com ele na alegria. Por isso que Paulo depois escreveu, chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, porque este sempre foi o projeto de Deus. Mas o que aconteceu? Adão e Eva pecaram, e aí foram expulsos daquilo que a gente conhece como Jardim do Éden, do paraíso. Aí a partir disso, a gente vem somatizando pecados. Acontece o primeiro homicídio, que é o irmão matando o irmão. O homem começa a brigar entre si. Nações, tribos vão surgindo, e aí sempre que surge, no meio de cada uma, tem os seus ódios, tem os seus rancores,
Tem um querendo sobrepujar o outro, machucar o outro, ser maior do que o outro. Tem um querendo tirar vantagem em cima do outro. E passam a olhar para Deus, não mais olhando para Deus como um amigo, não olhando para Deus como Pai, não olhando para Deus como quem é Senhor de nós. Passam a olhar para Deus, querendo de Deus que os seus próprios interesses sejam realizados. E aí surge a idolatria. Por quê? Porque o cara tem que ter uma boa plantação, ele elege, cria um Deus, projeta um Deus que vai suprir as suas necessidades para a plantação. Outro quer a pesca, e aí ele vai criar um Deus que seja para ele resposta das necessidades dele para a pesca. E quando a gente vai pegar lá a história do Êxodo, e quando Deus manda as 10 pragas através de Moisés, cada praga daquela, ela tem referência a um determinado Deus, e é Deus falando que Ele é maior do que todos aqueles deuses que o homem projetou, porque o homem ele deixou de ter a vontade de ser amigo de Deus, de viver a imagem e semelhança de Deus, e por isso agora ele cria deuses que vão satisfazer a sua vontade. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. A gente faz igualzinho hoje. Não sei se vocês lembram aqui quando eu preguei falando sobre os Jesuses que nós criamos. A gente cria o Jesus da prosperidade, a gente cria o Jesus da cura, a gente cria um Jesus que ele tem que satisfazer as nossas vontades, se ele não satisfaz, ele não serve. A gente não entendeu ainda que nós que somos projetos de Deus, vou melhorar isso, Deus que nos criou, e quem cria é aquele que é o Senhor, né? Não sei se tem aqui alguém da área de robótica, né? Mas quem aí, como é da área de robótica e constrói lá seus robozinhos, ele vai construir o robô segundo o projeto dele. E quem é o dono do robô? É aquele que o criou. Isso é só para a gente entender que quando Deus nos cria, o Salmo 139 vai dizer que Deus traçou os nossos dias. E a Bíblia nos ensina que tudo que Deus faz é bom. E Ele nos criou para a glória dele, e Ele nos criando para a glória dele, para cada um de nós, Ele tem um projeto, que juntando todos os projetos pequenos que Ele tem para cada um, faz com que o projeto dele, que se chama salvação para todos que aqueles me creem, manifestação da glória dele sobre toda a terra, alcançar o perdido, espalhar amor e santidade sobre a terra, isso vai acontecer, partindo do pequenininho para o grandão, partindo de cada um de nós, uma família, uma pessoa que cria uma família, que forma uma sociedade onde os valores de Deus são realidades no meio desse povo. Vocês estão me entendendo, gente? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque se a gente não entender isso, a gente nunca vai entender o que é o Evangelho. Por quê? Trazendo de volta para a sociedade, a maioria de nós que nos dizemos cristãos, somos hoje influenciados pelo que a sociedade diz para a gente, enquanto que o chamado de Deus não é esse. Deus pegou Cadu e Miriam e falou assim: olha, vocês vão ser referência para a criação de uma sociedade, eu espero que vocês sejam formadores de opiniões, eu espero que vocês reflitam o meu amor, a minha graça, a minha glória, a minha misericórdia, vão olhar para vocês e vão ver os valores do céu em vocês. E aí, se nós de fato formos igreja do Senhor, que entende que cada família aqui representada, que cada cristão desse lugar se junta, se une na vida como ela é, para que nós venhamos influenciar essas vidas lá fora, a gente muda a cidade de São Mateus. Sim ou não, gente? Amados, olha para Daniel e seus amigos. Eles estão numa situação que é totalmente oposta deles. Eles estão na Babilônia, de vários deuses. Eles são lá escravos, prisioneiros. Foram para lá adolescentes, com 14, 15 anos. E quando a gente lê a história de Daniel e de seus amigos, são eles que influenciam a todos.
e eles influenciam inclusive aos reis por quem eles passam, porque são eles os representantes de Deus, dos valores de Deus, dos princípios de Deus, dos projetos de Deus na Babilônia. E nós criamos um monte de desculpa para dizer: não, o tempo está difícil, o mundo é outro. Amado, eu quero te dizer, os valores do mundo sempre vão mudar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela é imutável. Os valores de Deus, se você pegar e voltar 1500 anos atrás e ler os valores de Deus, eles são os melhores valores para aquela época. Tu tragas esses valores para o dia de hoje, eles são os melhores valores para o dia de hoje. Eu vou te dar um exemplo. Existe outra coisa melhor do que amar? Não estou falando de paixão, estou falando desse amor segundo o Evangelho. Esse amor que se dedica para fazer o outro se sentir bem, esse amor que se compadece do outro, esse amor que tira do bolso para socorrer o necessitado, esse amor que sempre está disposto a fazer com que o outro se sinta bem em toda e qualquer ocasião, desde que esse sentir bem também se enquadre nos valores do próprio Deus. Existe coisa melhor do que perdão? Eu sei que para a maioria da gente é difícil, mas quem já deu e já recebeu perdão sabe que coisa gloriosa é isso. Existe projeto mais maravilhoso do que família? Onde homem e mulher se tornam um, onde geram filhos, e se esses pais, junto com esses filhos, forem esses que trazem os valores de Deus, meu Deus, todo mundo vai ter prazer nessas vidas. Vão ser pessoas honestas, vão ser pessoas sinceras, vão ser pessoas onde sua palavra é sim, sim, e não é não. Vão ser pessoas que, quando verem necessitados, querem socorrê-los. De que valores que eu estou falando? Os valores do reino dos céus. Quando Deus cria o homem e a mulher e diz: leve esses valores e povoem toda a terra. Pode passar a geração que for, pode passar o tempo que for, Deus ainda deseja que os seus povoem toda a terra, sejam influenciadores e não influenciados por esse mundo que quer deturpar tudo, esse mundo que quer dificultar aquilo que Deus chamou para ser base de tudo, que é a família, quer mudar os valores da família, quer mudar aquilo que Ele criou, homem e mulher, quer desfazer todos os conceitos onde os pais não têm mais autoridade sobre os filhos e os filhos não querem mais honrar os seus pais, e que é um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que se multipliquem teus anos sobre a terra. Você vai pegar Deuteronômio 6, o pessoal tinha acabado de sair do Egito, e Deus dá uma ordem dizendo: olha, inculque aos seus filhos, faz isso entrar aqui nele, fale para eles à mesa, fale para eles no caminho sobre quem é Deus, sobre as maravilhas de Deus, como Deus os tirou lá da escravidão do Egito e os levou para a terra prometida. Fale sobre essas maravilhas, faça os teus filhos saberem quem é Deus. Hoje a gente ensina um montão de coisa aos filhos, a gente tem facilidade para colocar em melhores, falei isso hoje pela manhã, as melhores escolas possíveis, e façam isso em nome de Jesus. A gente só não pode deixar de fazer o que é o principal. Formem o caráter, os valores de Cristo nos teus filhos em nome de Jesus. Formem em si mesmo, para que vocês sejam pessoas que influenciam outras. Amados, nós nos perdemos tanto no conceito do que é o propósito de Deus para nossas vidas. E eu quero, se você puder, abra aí um versículo que eu falo sempre aqui, Efésios 1:3. Ele nos garante que nós somos abençoados, já fomos abençoados, com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. Já somos, lá na cruz, isso aconteceu. E aí o que acontece? A reunião da gente aqui, entendam isso, essa reunião que a gente está aqui, do povo de Deus, normalmente em um montão de lugares hoje, as pessoas se reúnem para dizer assim: eu vou lá buscar a minha bênção.
eu vou lá para ser abençoado. Amados, quem pensa assim não entendeu quem você já é. Amados, Deus te chamou, te perdoou, colocou em ti o Espírito Santo de Deus, te deu uma promessa dizendo que vai estar contigo até a consumação dos séculos. Falou que Ele que te guarda, Ele guarda a tua entrada e Ele guarda a tua saída. Ele guarda enquanto que você está dormindo, Ele está trabalhando em teu favor. É o que a Bíblia nos ensina. É Deus que faz tudo por nós. E quando Ele nos chama para a congregação, para a gente estar junto, aqui é o lugar que vem aqueles que já são abençoados. E por serem abençoados, eles vêm para adorarem aquele que nos abençoou. Mas mais do que isso, lembra que no meio da gente, eu falei que Deus vai dando talentos. Quando a gente lê 1 Coríntios 12, vai vir uma relação de dons espirituais que Deus nos concedeu. Quando a gente vai lá no versículo 29 até o 31, ele vai dizer que as pessoas não têm todos os dons. Eles deu o dom de revelação para uns, dons de curar para outro, dom da profecia para outro. Ele vai falando que deu tudo isso para que juntos nós formemos o corpo de Cristo. Quando a gente vai para Efésios 4, a partir do versículo 11, ele vai falar isso de novo, ele vai falar lá sobre os ministérios. Ele deu um para apóstolo, deu outros para evangelistas, deu outros para pastores e mestres. Ele vai falando e vai falar de novo, para que juntos cheguemos à unidade do corpo de Cristo, o qual Jesus Cristo é a cabeça. Então escuta, por favor, em nome de Jesus. Deus te chama e te capacita. Sabe para quê, amados? Para que você possa ser instrumento para suprir a necessidade do outro. Nós viemos aqui porque somos esse povo que Deus chamou para influenciar. Enquanto igreja reunida, nós somos aquele que temos talentos, mas temos necessidades também. E aí o que acontece? O Ivon, com o talento que Deus deu a ele vai suprir a necessidade da Marilene. A Marilene, com o talento que Deus deu a ela, vai suprir a necessidade do Gama. Então a gente vem porque já é, e ao mesmo tempo a gente vem para dar. E esse dar entre igrejas, entre corpo de Cristo, nos fortalece todos os dias, para que a gente vá lá fora e mais forte do que nós entramos aqui, ao sairmos, nós sejamos esses que vamos colocar valores do reino de Deus na sociedade. Só que a gente vive uma contramão disso, gente. A gente olha para Deus igualzinho que a gente chama dos idólatras. A gente olha para Deus para falar: Senhor, eu vim até o Senhor para receber. Deus é esse que dá. Mas Deus disse que Ele já depositou em nós o maior tesouro, que é o Espírito Santo. Ele nos concedeu o maior tesouro, que é a sua palavra. E aí abra aí comigo em João 15:16. Vai estar escrito assim: vós não me escolheste, eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Sabe onde está essa passagem? Onde vai falar da videira verdadeira. Vai falar que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E dentro dessa passagem, ele vai dizer: olha, eu vos escolhi, para que vós vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Aí vocês vão entender o que eu falei no começo. O que permanece até hoje, sendo a melhor fórmula para se viver? A palavra do Senhor. Passam as eras, passam as idades que os homens vão classificando-as. Vai passando o tempo, pode mudar a cultura, mas o que continua sendo remédio de padrão para toda e qualquer família e sociedade continua sendo a palavra de Deus. E aí, pensa isso, você entendeu isso, e Deus falou: agora eu confio em você, que você vai pegar essa palavra e vai inculcar nos outros, vai frutificar isso na vida dos outros. E à medida que você vai frutificando nisso, se for a palavra de Deus que você vai plantar, ela vai permanecer.
Mas sabe as coisas que a gente tem desejado plantar, tem quisto plantar hoje em dia? Olha, Deus vai te curar. Deus cura, mas Ele não cura sempre que a gente quer. Deus vai te fazer prosperar. Deus faz, mas Ele não prospera sempre que a gente quer. Deus vai fazer isso, é só o que Deus vai fazer. E eu quero te dizer que Deus te chamou para ser e não para ter. Ele te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Ele te chamou para ser embaixadores de Cristo. Ele te chamou para ser representante do Senhor nessa terra. Ele te chamou para fazer com que os valores deles, o projeto dele, sejam divulgados nessa vida e implantando-os na vida de outras pessoas através de mim e através de você. A gente, Provérbios vai dizer sobre as irmãs sanguessuga, que se chama Dadá. Depois você leia lá em Provérbios. É mais ou menos o que os crentes vivem hoje. Ele não entendeu que o reino de Deus está em nós, e que o que esse povo precisa conhecer é o reino de Deus, que está onde? Em nós. Por isso, vades e dê fruto, e fruto que permaneça. Estão me entendendo, gente? Em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui pregando e fico preocupado com os visitantes, né? Que primeira vez que eles vêm, e eu não sei se vocês vieram num dia bom, né, amados? Porque essa é a palavra que já estava dentro de mim há alguns dias. Porque a gente precisa ser igreja. Sabe, os sociólogos que não temem a Deus, os filósofos que não temem a Deus, os antropólogos que não temem a Deus, estão influenciando essa sociedade, e infelizmente estão influenciando aqueles que se dizem ser igreja do Senhor, que se dizem ser representantes do Senhor nessa terra, enquanto a palavra me diz ao contrário. Sou eu que vou chegar onde não tem sabor, e vou botar o sabor de Deus lá, porque eu fui chamado para ser sal da terra. Sou eu que trago a luz de Cristo brilhando em mim, que vou chegar onde tem trevas e elas vão ser dissipadas, e os olhos do povo vão se abrir para ver Cristo e os valores de Cristo na minha e na tua vida. Somos nós. Onde a Bíblia diz que é não, é não. Onde ela diz que é sim, é sim. Isso é para quem crê. Por isso que o justo vive pela fé. Isso tem a ver com fé. Ser cristão não é conveniência. Conveniência, tu pode ser budista, tu pode ser kardecista, qualquer outra coisa. Mas se tu és cristão, a palavra do Senhor tem que habitar em ti. E habitando em ti, tu tem que vivê-la. Jesus não é o nosso garçom. Jesus não é o nosso, como é que fala esse cara que entrega em casa? Motoboy. Não. Jesus é nosso Senhor. Não é Ele que precisa da gente. É a gente que necessita dele. E a nós que necessitamos dele, ele disse: eu quero fazer com que a minha imagem e a minha semelhança esteja cravado em ti, porque eu vou fazer com que você ande por esse mundo transportando a minha glória, transportando os meus valores. Antigamente, como eu falei aqui falando do tabernáculo, era carregada a glória de Deus, que ficava simbolizada numa arca, onde os levitas tinham que carregar no ombro, para onde que iam. E Deus vai dizer que Ele não habita em templos, nem em tendas feitas por mãos humanas. Ele nos fez templo e habitação do Espírito, e agora a glória dEle tem que estar em mim e em você. E onde nós chegarmos, essa glória tem que ser vista e conhecida. Por isso que, como eu falei de manhã, ser cristão não tem a ver com religião, amados. Não tem. Ser cristão tem a ver com a essência de Deus refletindo na minha vida e na tua vida. Ser cristão é encontrar em Jesus, em mim e em você. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Quem disse que ia ser fácil? Mas nunca Ele falou que é impossível, nunca Ele falou que é utopia. Pelo contrário, Ele falou que isso é possível. E por isso que é negar a si mesmo, por isso que é tomar a cruz, isto é, eu vou contra os valores desse mundo, eu vou contra a minha inclinação para o pecado,
para poder fazer com que a graça e a glória de Deus habite em mim. Essa é a característica de quem é uma igreja do Senhor. Isso é a cara de quem entendeu o Evangelho. Agora pensa no que eu falei. Cada um aqui reunido, com os talentos e dons, os carismas que Deus deu. E cada um tem a preocupação de que aquilo que Deus deu vai usar para abençoar o outro. Agora imagina, essa é a igreja do Senhor, essa é a sociedade do Senhor, essa é a família do Senhor. Imagina como ela vai se fortalecendo. O pessoal aí da época do Cunha vai lembrar, né? É igual o Popeye, tu vai tomando espinafre e vai ficando fortão, né? Aí imagina agora essa família fortalecida hoje, na força do poder do Senhor, sai agora fortalecida e vai lá para a prefeitura, para a escola, para a empresa, e vai levando esses valores de Deus, esses talentos de Deus, a cura que recebemos aqui, o socorro que recebemos aqui, vai levando lá para fora, e vai fazendo com que as pessoas vão aprendendo disso. E amanhã depois a gente volta aqui de novo, para junto adorarmos ao Senhor, porque já somos abençoados, mas ao mesmo tempo a gente vai suprindo uma necessidade do outro, e se fortalece de novo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque Deus habita em meio aos louvores, e a gente sai daqui forte de novo, e vai lá para fora fazendo isso de novo. Vê se a dimensão, ela não é diferente do me dá. A dimensão é de que um dia Deus já depositou em nós, para que a gente seja instrumento de Deus para aqueles que não conhecem Deus lá fora. Mas aí, a gente deixa os nossos filhos, adolescentes, jovens, crianças, irem recebendo um montão de influência lá de fora, e sabe o que a gente fala? Ah, porque o tempo é outro, porque a época é outra. Se tu olhares, estudares a história da Bíblia, você vai descobrir que muitos imperadores decretaram que iam acabar com a Bíblia, iam queimar a Bíblia toda, isso antes da imprensa, e ela continua aqui, cada vez com versões melhores, em vários idiomas, porque a palavra do Senhor ela é livre, ela permanece para sempre. Deus a deixou para mudar a história do mundo caído. Abra sua Bíblia comigo, a gente vai ler junto, em 2 de Pedro, capítulo 1. Vocês estão entendendo, amados, o que eu estou falando, em nome de Jesus? Está claro para vocês? Se não tiver, a gente volta. Interessante que a gente, quando olha para a vida, e principalmente para aquilo que a sociedade diz para a gente normalmente valoriza mais o que a sociedade nos diz do que a palavra de Deus. Porque se a gente lê bem-aventurança, vai dizer que felizes, bem-aventurados, são os humildes, são os pobres de espírito, são aqueles que têm misericórdia, bem-aventurados, felizes os misericordiosos. E a gente olha para os valores da sociedade, eles contam toda outra história. E eu não consigo entender como a gente se diz cristão, mas acha que os outros valores são melhores do que os valores de Deus. Não faz sentido. Olha só o que Pedro vai escrever para a gente. 2 de Pedro 1. Podemos? Deixa eu ver se eu vou ler a partir do 3. Vou ler a partir do 1 mesmo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Olha, Pedro diz que ele é servo e apóstolo. A primeira coisa que ele fala, eu sou escravo de Jesus, eu sou servo dele, ele é meu Senhor. Todavia, ele tem um chamado na minha vida, ele me fez apóstolo. E aí ele vai dizer, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas
pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Eu vou repetir, que eu não sei se vocês leram comigo, mas olha o que ele está dizendo. Pedro está afirmando: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ele chamou para quê? Para a glória dele, mas junto com a glória tem o quê? Virtude. O que é virtude? O que é virtude? São as características que tem Deus, tem que ter em mim. Virtude é aquilo que a gente chama de qualidades boas no outro, não é isso, amados? Amém? O pessoal da escola, os professores, né? Não é virtude? E está dizendo que Deus nos chamou para a sua glória, mas também nos chamou para a sua virtude. Nós que vamos influenciar esse povo com a glória de Deus e com a virtude que há de Deus em nós. Aí ele continua: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Para que ele nos chamou? Para sermos participantes da natureza. O que ele está querendo aqui dizer com natureza? Aquilo que é natural, isto é, olha, ele é natural de Minas, ele é natural do Espírito Santo, ele é natural da Bahia, ele é natural do Rio, o pessoal do Rio, né? Ele é natural do Rio. Ele está falando dessa natureza, está dizendo que a natureza de Deus agora habita ou tem que habitar em nós, se formos alcançados por esta fé. E aí ele vai continuar dizendo, assim que eu achar onde eu parei. Era aí, para que se tornassem participantes da divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Fugir da corrupção que há no mundo. Por isso mesmo, empenhem-se, se dediquem, se esforcem, perseverem, para acrescentar à sua fé a virtude. De novo, falando das características que há em Cristo, que há em Deus, tem que estar em nós. E aí toda vez que eu tiro o olho, eu tenho que voltar para ver onde que eu parei. A virtude agora você acrescenta o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Piedade tem a ver aquilo que eu dou ao outro. Eu fui chamado para dar, para oferecer, para suprir a necessidade do outro. E volta aqui para tentar achar de novo. Aí achei. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Fraternidade tem a mesma origem da irmandade, de sermos irmãos, de sermos ajudadores, de amarmos uns aos outros. Mas aí ele completa a fraternidade, o amor, que é o amor que agora ele vai além dessa parte fraterna. Agora é o amor de Deus, que a gente chama de amor ágape, esse amor que ama sem esperar nada em troca. Olha o que Pedro está dizendo, quem a gente foi chamado para ser. Vocês estão entendendo, gente? Por favor, em nome de Jesus, se não tiver, eu vou tentar desenhar. Mas fala para mim que está bem claro o que está sendo dito aqui. E aí ele vai continuar ainda falando. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, é algo que vai crescendo, vai aumentando, crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e não produzam, improdutivos. Olha só, ele traz todas essas informações de que ele disse que nós, se formos realmente pessoas alcançadas pela fé, está dizendo que isso vai estar em nós crescendo. E isso crescendo vai impedir que a gente seja inoperante e improdutivo. Por favor, quero tentar terminar aqui. Se há um desejo do coração de Deus, aqui Pedro está dizendo, é que nós não sejamos
inoperantes nem improdutivos. Espera aí. Ele está dizendo então que eu tenho algo a ser, e sendo eu tenho algo a fazer, porque ele veio numa lista de ser. E quando ele termina essa lista de ser, ele está falando, sendo, agora você tem que fazer uma coisa. Você tem que produzir fruto que permaneça. Você tem que espalhar o caráter, a virtude de Cristo nessa terra. Você não vai ceder à corrupção que foi provocada pela cobiça desse mundo. Você vai permanecer na palavra, porque está escrito que se a videira, está lá em João 15, se o ramo não der fruto, ele é cortado e lançado fora. Está dizendo que se o sal não der sabor, se tornar insípido, ele é lançado no chão e vai ser pisado pelos homens. Eu e você fomos chamados para sermos operantes. Nós somos chamados para produzir para a glória de Deus. Agora pensa, se isso entra de fato na nossa vida, e nós vamos dormir e acordar pensando nisso, desejando ser assim, o nosso foco de vida não muda. Você não vai sair agora, acordar pela manhã, amanhã segunda-feira, e vai lá, Cunha, pedalando com a Calóia, para o trabalho dele, e vai falar assim, onde eu for, com quem eu estiver agora, eu vou ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Ela dando mole ou não, eu vou falar do amor de Deus para ela. Ela permitindo, não, eu vou arrumar uma brecha. Igual Paulo passando, tinha lá a imagem ao Deus desconhecido. É nisso aí que eu vou entrar e vou falar dos valores que Deus sonhou um dia. E Ele continua sonhando que aconteça hoje em toda a humanidade. Ora, se eu ver alguém necessitado, depender de mim, eu puder ajudar, eu vou ajudar, eu vou socorrer. Se tiver alguém chorando e precisar de um ombro, eu vou falar, está aqui. Se precisar de um abraço, eu vou falar, conte comigo. Se tiver caído, eu vou pegar pela mão e vou colocar de pé. Se precisar de remédio, eu vou cuidar em nome de Jesus, que eles vão ver os valores do céu em mim. Imagina a gente vivendo isso. Mas eu tenho certeza que o que eu estou pregando aqui, e eu tenho a convicção que a palavra de Deus, ela vai na contramão da maioria das formas que a gente olha para Deus. Mesmo que a gente chame esse Deus de Jesus, a gente continua olhando para Deus e falando, eu quero que Jesus seja o Jesus que me atenda nessa área. Eu quero que a vida ela aconteça conforme eu desejo, e se não for, eu não vou servir a Jesus, como se Jesus estivesse precisando da gente. É graça. Ele nos usar é graça. Ele querer que a glória dele se manifeste em nós é graça. Ele poder contar com a gente para levar o amor dele a outros é graça. Ele nos dá dons espirituais para socorrer a outros é graça. Ele nos dá o pão de cada dia e às vezes nos dando condições de dar a outros é graça. Favor imerecido. Agora coloca isso na cabeça do crente. Faz a igreja entender que ela foi criada para a glória de Deus, para fazer com que os valores de Deus sejam espalhados sobre a terra. Uma das frases de John Wesley, aquele da onde nasceu a igreja metodista, ele fala que ele foi chamado para espalhar a santidade de Deus sobre a terra. Quando a gente vai ler lá aquele livrinho que a gente tem litúrgico, falando da ceia como metodista, vai dizer que essa ceia é para que se manifeste a comunhão dos santos, que é o que a Bíblia diz, que é o Espírito da comunhão. Mas como é difícil para a gente entender isso. Como é difícil para a gente se converter a Cristo. Como é difícil para a gente entender que Jesus nos basta. Eu termino de verdade falando de uma história que todo mundo conhece, de um homem chamado José do Egito. Porque tem tanto José na Bíblia, a gente tem que falar que é do Egito, né? Criado no meio de mais 12 irmãos, 11 homens e uma menina. E Deus se revela para José, e ele tem um pai
que ensina para ele quem é Deus, que inculca na cabeça dele o que é viver para Deus e na dependência de Deus. E ele vai sofrer as maiores, para mim, né, entre as maiores dores da vida. Imagina você ter 10 irmãos, 11 irmãos que te vendem como escravo. 11. Não foi um ou dois no momento separado, não. Os 11 estavam lá. Os 11 o venderam como escravo. E você é levado como escravo. Mas os valores do reino estão dentro dele. E ele vai para a casa de Potifar. O que ele espalha na casa de Potifar? Os valores de Deus. E Deus o honra e vai fazer na casa de Potifar prosperar. Mas a mulher de Potifar olha para ele e fala, né? Moreno alto, bonito, eu quero. Mas os valores de Deus estão dentro dele. A imagem e semelhança habita nele. E ele vai dizer, o meu Senhor me confiou tudo nessa casa, menos isso. E é a ponto dele ter que fugir pela janela. A mulher conta uma mentira. Eu sei que tu conhece a história, mas vamos caminhar comigo. E ele vai parar onde? Na prisão. Mas lá na prisão o que ele carrega? Os valores de Deus, os conceitos de Deus, filho e servo de Deus, caráter de Deus, temor a Deus, obediência a Deus. Ele está no meio de um montão de gente toda errada que está preso lá, mas ele é referência de Deus naquele meio, e vidas vão sendo abençoadas por ele. Aqui, como se chama aqui em São Mateus, quem cuida dos presidiários? Agente penitenciário? Então, ele se torna um agente penitenciário. O cara chega para ele e fala, tu tens agora a chave aí. É o preso que pelo caráter de Deus na vida dele, é ele que vai tomando conta agora dos outros presos. E aí, todo mundo sabe, tem duas pessoas que têm sonho, ele interpreta os sonhos. O cara vai e se esquece dele, mas ele não esquece de quem ele é em Deus. E o caráter de Deus, a essência de Deus, os valores de Deus continuam dentro dele. Um dia tem lá Faraó com sonhos perturbadores. Lembram dele? Ele interpreta os sonhos. Ele vai ser o segundo agora abaixo de Faraó. Ele sai da cadeia para ser o segundo maior governador do Egito. O que ele carrega com ele? Os valores de Deus, o caráter de Deus. É ele que vai colocando Deus na vida das pessoas por onde ele passa. As pessoas são obrigadas a olharem para ele e verem Deus nele. Não é a sociedade, mesmo que seja na prisão ou que seja no melhor lugar do mundo, que vai influenciá-lo. É ele quem influencia, e vem os irmãos, o pai dele. Ele tem toda a possibilidade de falar, minha vingança será maligna. Quem lembra aí, né, do falecido Chico Anísio? Não é isso que ele faz. Ele tem nele o caráter, ele tem nele a virtude do Pai. Então ele fala agora, eu te perdoo. E se revela. Há uma choradeira. A família vem agora para poder ter comida e morar no Egito. É caráter de Deus, essência de Deus, que Deus nos chamou para vivermos como família e formarmos uma sociedade onde os valores absolutos de Deus jamais sejam substituídos. É você entender que Deus já te chamou para ser canal de bênção, ainda que nesse processo Ele continue a te abençoar. Mas Pedro, Paulo nos ensinam que a gente tem que perseverar em crescer na virtude e na glória de Deus, para que crescendo não sejamos reprovados, porque se nós não produzirmos,
Se nós não fizermos obra e produzirmos fruto que permaneça, a Bíblia ela é bem clara, que fala que nós seremos reprovados. Amém, amados? Deu para entender? É palavra de Deus? Deixa isso crescer no teu coração. Eu sei que eu não tenho dúvida, eu vivo no mundo igual a vocês. Eu não tenho dúvida que tu vais lá para fora, vai vir outros tipos de pregações. Eu não tenho dúvida de que muitos que estão aqui olham para Deus com outro conceito. Mas eu também não tenho dúvida do que eu estou falando, é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, não tenho. Isso é ser igreja. Isso é o projeto que Deus sonhou lá no começo. Crescei-vos e multiplicai-vos. E povoai toda a terra. Povoai com o quê? Com a essência de Deus, com o caráter de Deus, com os conceitos de Deus, vivendo para a glória de Deus. E aí a Bíblia diz que naquele dia, se assim vivermos, nós vamos ouvi-lo dizendo: venha, amado do meu Pai, possuí por herança tudo que eu tenho preparado para vós, desde antes da fundação do mundo. Que essa palavra penetre no teu coração. Mas antes da gente ministrar a ceia, eu quero orar contigo. Se tu entendeu de que a vida, a sociedade, se você entendeu que ela vai mudar sempre, que ela relativiza o absoluto, absolutiza aquilo que é relativo, de tempos em tempos, que a cultura muda, e você está convencido de que a palavra de Deus ela permanece para sempre, e você quer viver segundo a palavra de Deus, sendo canal de Deus para levar os projetos de Deus para outras pessoas, eu quero te convidar a ficar de pé, e a gente vai ter um tempo de oração.